Em 2 Coríntios 2,12, Paulo diz que quando ele chegou em Troade para pregar o evangelho de Cristo, ele viu ali que o Senhor tinha aberto para ele uma grande porta. Foi o Senhor que abriu a oportunidade para Paulo, é o Senhor que abre a oportunidade para nós falarmos de Jesus, é o Senhor que abriu a porta de oportunidade para Filadélfia, aquela igreja, ser uma bênção naquela cidade que levava o nome ali de Filadélfia. E é o Senhor que vai abrir portas para nós aqui em Araras. E quando eu digo portas e oportunidades para a evangelização, eu digo tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Deus ele pode abrir uma porta de oportunidade para você levar o seu irmão, um parente seu, um amigo seu para Cristo. O Senhor nessa semana pode fazer com que alguma pessoa chegue para você e comece a perguntar sobre as questões da vida, como ter uma vida alegre, enfim. E você tem a mensagem, você tem o Evangelho, e você pode contar a sua história, como Deus te alcançou. Você pode contar a razão da sua esperança, você pode contar sobre o plano da salvação, e você ser usado por Deus para alcançar uma vida. As oportunidades, elas são individuais, e quando elas são individuais, eu sou responsável por aproveitar essas oportunidades. E quando eu as desperdiço, por vergonha, timidez, medo, acomodação, incredulidade, eu sou responsável por isso. Agora, as oportunidades podem ser também coletivas, para a igreja como um todo. Começarmos um trabalho num bairro, um trabalho missionário, como nós já temos aqui, lá no Parque das Árvores. Ali foi uma porta que Deus abriu para que crianças recebessem o Evangelho, e nós vemos aqui crianças que cresceram lá do projeto. Batizei crianças agora, que já são adolescentes, no último batismo, frutos da evangelização ali no nosso ponto de pregação. Oportunidade de evangelização, porta aberta através do esporte, como nós temos o trabalho missionário lá no Versalhes. Jovens da nossa igreja levando o evangelho ali. Oportunidades e oportunidades que o Senhor pode nos dar. Oportunidades coletivas e individuais. Deus ele pode nos dar uma porta aberta, e eu estou esperando isso com grande expectativa, de um grande sonho que Deus tem colocado no nosso coração, de começarmos aqui na nossa igreja, na nossa estrutura, uma escola cristã, um colégio batista, uma escola confessional, uma escola que não só ensina matemática, física, história, geografia, português, inglês, mas também que tem a liberdade, respaldado pela lei, pela Constituição, de pregar e ensinar sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. E eu estive juntamente com os irmãos essa semana passada fazendo um curso sobre isso e ouvindo algumas histórias. Ouvi uma diretora de uma escola do Mackenzie, lá em São Paulo, em Alphaville, com 3.500 alunos, e ela relatou ali histórias impressionantes, como o Evangelho tem feito a diferença dentro de uma escola. E nós temos, parece que tudo aqui, para começarmos também, e isso ser um diferencial na nossa vida, na nossa igreja e na nossa cidade. Não esperarmos apenas das iniciativas políticas, mas como agência do reino de Deus, entendendo o nosso papel, a nossa responsabilidade nesse tempo e na nossa cidade, aproveitarmos bem a porta que o Senhor nos abre. Porque o tempo passa. E as oportunidades passam com o tempo. Duas considerações sobre oportunidades e adversidades. As oportunidades podem surgir nas adversidades. Quando nós falamos de oportunidades, seja na vida, num negócio, muita gente começou negócios aí, rentáveis, muito lucrativos, numa necessidade que surgiu. Perdeu um emprego,
e aí descobriu um talento, descobriu lá uma área, foi atrás, enfim, que não era a área que habitualmente se dominava, e aí, no meio da necessidade, a criatividade, Deus iluminou, e na necessidade foi vista ali uma oportunidade de crescer. No reino de Deus é a mesma coisa. As oportunidades, as portas abertas para nós avançarmos na evangelização, para que o reino cresça, muitas delas surgem nas necessidades das pessoas lá fora. As grandes agências missionárias começaram por conta de necessidades que estavam ali vigentes na sociedade. Foram homens, mulheres que olharam, perceberam no meio do caos, no meio da necessidade, opa, aqui tem uma porta aberta, aqui não é só uma necessidade, não vamos só ficar reclamando, só lamentando, há ali no meio daquela necessidade uma oportunidade para que o reino de Deus brilhe ali. A Cristolândia começou como? Onde que é a Cristolândia, irmãos? Na Cracolândia. Olha que maravilha. Você anda na Cracolândia, você vê homens ali destruídos. Mulheres, adolescentes, jovens, tem de tudo ali. Tem desde comandante de aviação, médicos, advogados, doutores e também pessoas de baixa renda. Eles estão lá destruídos pelas drogas, como zumbis. Sabe onde é a Cracolândia? Em frente da primeira igreja batista de São Paulo. Você já imaginou aqui na nossa igreja? Você sair do culto e ter uma Cracolândia ali, do lado de lá, da rua. É assim lá. E foi aquela igreja que, por hora incomodada com aqueles homens, aquelas pessoas fazendo uma baderna lá fora e sendo destruídas pelo crack. Foi aquela igreja que, por um tempo, só se incomodava porque não tinha lugar para estacionar o carro, era perigoso. Tinha medo de ser assaltado, os crentes ali. Foi aquela igreja que viu naquela necessidade, naquele caos, uma porta aberta. Foi ali que Cristo abriu uma oportunidade. E foi ali que aquela igreja entrou. E foi ali que começou a Cristolândia, que depois o trabalho da Junta de Missões Nacionais assumiu aquele trabalho. Como começou a Missão Novas Tribos do Brasil, onde vários dos jovens aqui conhecem ali o Seminário Peniel. Nós temos jovens da nossa igreja que são seminaristas ali, Rafael e Kate, e também a Gabi. Surgiu porque a necessidade dos indígenas conhecerem a Cristo. Vocês já ouviram falar sobre um homem chamado William Booth? Esse homem, ele cresceu na Inglaterra, e numa época em que na Inglaterra havia uma miséria total. E ele começava a andar ali naquela rua, ele já era um cristão, e ele via ali os homens jogados pelo chão. E então, certo dia, ele falou o seguinte: eu não posso mudar a realidade de todo mundo, mas ele tinha provavelmente saído de um culto e estava sensibilizado. E ele então viu um homem no chão, gemendo com dor, todo arrebentado pela bebida, pela pobreza.